Olá, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui da disciplina de Textualidades e Discursos, do programa de pós-graduação em Comunicação e Territorialidades da UFES. Na aula de hoje a gente vai falar sobre análise de discurso, né, com uma convidada que é uma referência, né, nesse campo de atuação, de pesquisa, que é a professora Márcia Benetti, né, a professora que é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, mestre em Comunicação Social pela Metodista de São Paulo e graduada em Jornalismo pela Federal de Santa Maria. Né? Ela é professora titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora com bolsa de produtividade no CNPq. Então, eu passo a palavra à professora Márcia, já agradecendo muito a gentileza de ter aceitado contribuir aqui com as nossas pesquisas, as nossas dúvidas, né? A gente já leu previamente alguns textos que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, para quem quiser, né, quem for de fora, que estiver interessado nessa área de atuação, nessa metodologia, né, nessa perspectiva teórico-metodológica da análise de discurso. E vamos ouvir, então, a professora Márcia, para depois a gente conversar, fazer pergunta e tirar dúvidas. Obrigado, professora. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom a gente conversar, né, sobre pesquisa, método, pesquisa, objetos diferentes, enfim, eu gosto muito disso. Eu preparei aqui um PowerPoint e vou compartilhar com vocês. Estão vendo? Sim. Tá bom, obrigada. Então, falar um pouquinho sobre a análise do discurso de linha francesa, que é o que eu domino um pouco mais, como um método de pesquisa. Não vou fazer essa discussão conceitual, porque acho que não é o foco, né, da nossa discussão aqui, mas eu só trouxe alguns conceitos para reafirmar que quando a gente usa a análise do discurso como um método, também tem que ter um pouco de domínio conceitual, né, porque é uma corrente de pensamento que surge lá com Bakhtin, né, mas que nos anos 60, a partir da contribuição, principalmente do Michel Pechet, ela vai se formando e construindo um lugar teórico, né, onde esses conceitos são muito importantes. Então, o conceito de dialogismo, uma conceituação bem específica do que é discurso, né, sujeito, posição de sujeito, que é uma coisa muito importante para a análise do discurso, que o sujeito ele é móvel, né, ele se move em lugares de fala diferentes. A formação imaginária, a formação ideológica, discursiva, que são conceitos do Pechet. A formação discursiva também a gente vai encontrar no Foucault, uma inflexão um pouco diferente. A ideia de que o discurso ele é sempre interdiscurso, né? Existe um primado que é do interdiscurso, ou seja, eu tenho discursos diferentes tecendo uma textualidade ali, que é o que eu vou analisar. Os conceitos de paráfrase e polissemia, né? A repetição, o mesmo e o diferente. Um conceito que eu acho super importante, que ele vem do Charradot, que não é um cara da análise curso francesa, ele é da semiolinguística, que é o de contrato de comunicação, mas que eu acho muito profícuo para a gente estudar qualquer tipo de discurso, gênero de discurso, né? E o conceito de ethos, que eu acho que o Manguenot é um cara que trabalha muito bem isso, né? Enfim. Então, o que é a análise do discurso como um método, né? A Eni Orlandi, que é uma professora da Unicamp, não sei se ela está aposentada agora, talvez sim, a Eni Orlandi é o principal nome da análise do discurso no Brasil. Né? Ela fez as primeiras traduções, né, dos primeiros textos ali do Pechet, e ela foi formando todo um grupo de pesquisa, formando
mestres e doutores que continuaram desenvolvendo esse método, porque a gente também sabe que o método depende dele ser aplicado, né? Aplicado ao longo do tempo, em objetos diferentes, por pessoas diferentes, e assim ele vai se constituindo, se complexificando e se aprimorando, né? E ela tem um livro, a Newland chama Interpretação, que ela diz, a análise do discurso é um gesto de interpretação do pesquisador, né? A gente tem que ter isso muito claro. O analista, ele vai interpretar, mas não é qualquer interpretação que ele está autorizado a fazer, né? E aí eu sempre trago esse conceito do Bachelard, da vigilância epistemológica, que é importante em qualquer pesquisa, mas quando a gente faz pesquisas que dependem da nossa capacidade de apreensão e desse exercício hermenêutico mesmo, a gente tem que ter ainda mais vigilância, porque nós somos sujeitos também situados historicamente, né, com desejos, objetivos, preconceitos. Então, a gente tem que estar sempre se olhando para ver se a gente não está com algum preconceito, algum viés que pode estar interferindo nesse trabalho de interpretação. Então, o texto, para o analista de discurso, ele tem que ser tomado sempre como um objeto opaco, né? Não existe transparência, não existe evidência, literalidade. Ele é sempre um objeto opaco que precisa ser interrogado, né? Precisa ser fuçado ali. E texto, para a gente, então, nesse método, é tudo que tem uma matéria discursiva. Eu coloquei o exemplo do grafite, da pichação, são textos, né? São textos, existem aí discursos e podem ser estudados. Então, às vezes a gente pensa, eu posso estudar só o texto verbal, material impresso. Não, a análise do discurso ela pode ser aplicada para um estudo de arquitetura, as vitrines, né, os outdoors, enfim. E no jornalismo a gente tem uma infinidade de objetos que podem ser estudados, né. Um princípio fundamental desse dispositivo teórico da análise do discurso é a relação do discurso com a exterioridade, né. O discurso ele não pode ser analisado sozinho, o discurso ele vem de algum lugar. Então, o texto que eu estou analisando, ele é sempre uma expressão de uma ideologia, né, de um pensamento, de um imaginário, algo que está operando e construindo, ou pelo menos, como diz o Foucault, criando as condições de existência daquele discurso. Se ele está sempre relacionado com o que é exterior, ele é uma expressão disso, né, do que está acontecendo na sociedade, na história, na cultura, no mundo real, digamos, né. Essa enunciação, ela é situada, ela é histórica, ela pertence a um tempo e a um lugar, então eu tenho que respeitar e conhecer, né, esse lugar. Por isso que é muito difícil fazer estudos comparativos de como é que o jornalismo cobriu isso agora, em 2020, e cobriu, digamos, o mesmo acontecimento, muito entre aspas, nos anos 60. E as condições históricas são completamente diferentes. Então, as comparações de coisas que acontecem em tempos diferentes são muito difíceis de fazer, né? E se o discurso é essa expressão de uma realidade exterior, quando eu vou estudar alguma coisa, eu vou ter que também, como um pesquisador, estudar o que diz respeito a esse campo, né? Eu coloquei aqui um doutorado, eu analisei os discursos dos testemunhos de fé da Igreja Universal, né? Não tinha como eu fazer isso sem estudar teologia, né? Então eu tive que ir, e foi um processo bem custoso para mim, porque eu não tinha, meu conhecimento de religião era mínimo, né?
Então, eu tive que estudar a história das religiões, como é que surge, né, como é que surge essa coisa do movimento evangélico, depois como é que ele se refina para ser esse movimento neopentecostal, e fui ler os livros da Igreja Universal, os livros do Bispo Edir Macedo e outros ideólogos, né, que criam todo esse ideário, e tem que estudar isso para poder entender aquele discurso. Então, é um método que exige uma disposição teórica, uma curiosidade teórica para ir a outros campos, né? Claro, isso é básico em metodologia, né? É a pergunta de pesquisa que vai guiar o percurso. Então, a grande questão é sempre saber o que a gente quer entender ali. E a gente só consegue fazer essa pergunta, quando ela tem a ver com o discurso, quando a gente entra muitas vezes em contato com aquele objeto. A gente olha, reolha, olha de novo, e aquilo vai se tornando um incômodo. O que era natural vai se tornando um incômodo, que é o que vai, então, acabar redundar numa pergunta de pesquisa. E essa pergunta, ela vai definir, então, o quadro teórico, o que tu vai ter que buscar, vai definir qual é o melhor objeto empírico para responder aquela pergunta. Dentro desses objetos, que tipo de recorte, como que tu vai montar esse corpus, de forma que seja um corpus? Essa é uma pergunta sempre difícil em metodologia, né? Qual é o corpus suficiente? Vai guiar, obviamente, a análise e também a apresentação final desses resultados, né? Então, esse problema de pesquisa, que às vezes é uma hipótese, né? Ele está tão adensado já que eu consigo construir uma hipótese, ele surge a partir desse contato frequente do analista de discurso com o seu objeto, né? E os discursos, eles são muito ricos. A gente, quando começa a estudar e a olhar, a gente começa a ver um monte de coisa. Então, é muito importante ter clareza para poder recortar, dizer, não, isso aqui é muito interessante mesmo, mas não é isso que eu vou olhar isso aqui, né? E realmente, quando a gente começa a ver como existe essa coisa do interdiscurso, vai surgindo muita coisa naquele nosso material empírico ali. E o corpus, quando surgiu a análise do discurso francesa, lá nos anos 60, os caras pegavam, assim, uma matéria, um panfleto político, e faziam uma análise daquilo ali, assim, profundamente, né? E teciam considerações, até generalizações. Hoje a gente não consegue fazer isso, né? A gente tem que ter um número X de edições, exemplares, programas, enfim, o que for esse objeto, que nos permita ver uma regularidade. Porque o que a gente busca, principalmente quando estuda sentidos, é aquilo que se repete, né? E, então, por isso, eu sempre acho importante fazer uma análise piloto para ver se eu consigo ver isso em 5 programas, se eu preciso de 10 programas, enfim. As principais abordagens que a gente tem, principalmente na área da comunicação, eu sistematizei nessas 4, a maior parte dos estudos é sobre sentidos, né? Então, assim, eu quero saber que sentidos estão sendo construídos sobre alguma coisa. Então, a maior parte das pesquisas estão nesse campo. Existe um outro tipo de pesquisa que é a análise dos sujeitos, né, das vozes. Quem está falando ali naquele discurso? Quem é o locutor, quem é o enunciador, quem é esse leitor imaginado que está inscrito ali naquele texto. Tem um terceiro tipo de pesquisa muito difícil de fazer, não é comum, porque ela exige muito conhecimento sobre aquele campo, sobre aquele tema, que é a análise do silenciamento, né? Então, eu olho o discurso e vejo o que falta nele, o que não está sendo dito nele. E muitas vezes, talvez a maior parte das vezes, o que não está sendo dito é que
está construindo sentidos, né? Isso que é uma coisa maluca, assim, mas é isso aí. E pela repetição, aquele apagamento, ele constrói um sentido. Mas para fazer isso, eu preciso conhecer muito aquele tema, né? Senão eu não consigo ver o que está faltando ali. E, por fim, o tipo mais refinado, eu acho, de pesquisa, da análise do discurso, é quando tu tenta entender o funcionamento daquele discurso, sabe? Como é que ele se organiza. Eu orientei uma tese sobre jornalismo de moda, em que a Débora Elman, ela queria entender, as pessoas dizem, jornalismo de moda é jornalismo mesmo? Porque tu está lá, tem a marca da roupa, tem o preço, tem as coisas de maquiagem, enfim. E aí, ela fez uma tese, eu acho uma tese incrível, né, que ela mostra como o jornalismo de moda é um discurso híbrido, né, que ele é comandado, ele é regido pelo discurso jornalístico, mas ele é fortemente constituído pelo discurso publicitário, de um lado, e pelo discurso estético, de outro. Né? Então, ela trabalha questões da arte e tal, para dizer, olha, esse discurso funciona desse jeito. Né? São trabalhos que normalmente você só vai conseguir fazer num doutorado, né? Precisa um pouco mais de tempo, mas enfim. Eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês de percurso metodológico, só para a gente ter um início, assim, como discutir. A Thaís Furtado, foram trabalhos que eu orientei, tá? A Thaís Furtado fez uma tese que se chama Jornalismo Infantil, Desejo de Consumo, o discurso da revista Recreio. Onde que surgiu a motivação da Thaís? Por isso que eu acho que por isso que eu falei que o discurso, ele chega para nós como um tema de pesquisa, assim, que vai nos, né, quando ele começou a nos perturbar e nos incomodar na nossa vida cotidiana, de alguma maneira. Isso só acontece pela repetição. Ela tinha 2 filhos, uma menina e um menino, comprava sempre a revista Recreio, e percebia uma série de coisas, que as matérias para os meninos eram diferentes das meninas, até o tipo de brinquedo era diferente, e a revista sempre trazia um brinquedo na capa, né? Fazer uma coleção de brinquedos que tinha início, fim e tal. Ela disse, poxa, esse discurso, a gente tem aqui um jornalismo feito para crianças que aciona o desejo de consumo, ele vai consolidando na criança a coisa do consumo, desde muito pequena. Então, ela quis estudar isso, né? E ela daí foi estudar a infância, porque, isso que eu falei, né? Se tu vai estudar um discurso de jornalismo feito para crianças, tu vai ter que entender o que é infância. E aí, então, tu vai para a história, vai para a sociologia, para a antropologia, né? Para entender os conceitos de criança, para a psicologia também. Trabalhou com 23 edições, que a gente descobriu que a própria revista tinha uma definição de ciclo de produção que dependia da coleção de brinquedos. Então, um ciclo era quando começa e termina aqui essa coleção. Então, que é uma coisa maluca, né, de pensar que uma revista se planeje, se programe em função dos brinquedos que ela vai ofertar, né? E aí, então, um ciclo eram 23 edições. E aí, ela também demonstra que a principal característica do jornalismo da Recreio é essa interdiscursividade que existe. Então, o trabalho dela também é um trabalho de funcionamento do discurso, né? Existe um discurso jornalístico que é um discurso primeiro, como chama o Manguenot, ele rege os outros, mas tem um discurso muito forte de entretenimento, né, que é uma revista para criança, então tem uma coisa lúdica, tem um discurso didático científico, que é de explicar como as coisas funcionam, um discurso publicitário também muito forte, e um discurso que eu acho
super interessante para a gente pensar jornalismo, que é ensinar é um discurso institucional, o discurso da revista sobre ela mesma, né? Ensinar a criança sobre aquela revista, o que é aquela revista. Aqui eu coloquei só uns exemplos esse da esquerda é uma predominância do discurso de entretenimento, né? E o da direita é uma predominância do discurso científico. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é o da tese da Gisele Reginato, que também surgiu de um incômodo cotidiano dela. Ela ia estudar revista. E aí começou a estudar jornalismo e não encontrava um lugar que dissesse, poxa, qual é o papel do jornalismo? Qual é o dever ser do jornalismo? Isso estava muito disperso, né? Um autor, no outro, um parágrafo aqui, uma frase ali. Então ela disse, poxa, eu podia estudar o que são as finalidades do jornalismo, né? E aí, então, usando o conceito do contrato de comunicação, pegou esses 3 sujeitos envolvidos no contrato, que são os veículos, os jornalistas e os leitores, e eu acho super importante porque ela diferencia veículos e jornalistas, né? São os enunciadores do discurso jornalístico, mas eles são sujeitos diferentes. E fez aí um mapeamento teórico muito exaustivo, que, como são 3 tipos de sujeitos, exigiu a construção de 3 corpos diferentes, né? Então, para cada sujeito, a gente teve que pensar a construção de um corpus. Como é que nós vamos estudar o que os veículos dizem que eles fazem e que eles devem fazer? Então, vamos trabalhar com textos institucionais, escolhemos os 3 maiores jornais de referência, e tu tem que aplicar alguns critérios para escolher os objetos, né? E, então, ela reuniu esses documentos, leu todos esses documentos e analisou. E os jornalistas, como é que a gente vai analisar o que os jornalistas dizem? Podia fazer entrevistas com os jornalistas, a gente pensou nisso. Mas a gente queria trabalhar com discursos públicos. A minha predileção sempre é trabalhar com discursos que já estão circulando por aí, né? Então, a gente pegou biografias, entrevistas de jornalistas em que eles, trabalhos acadêmicos, né, pesquisadores levantam a questão da identidade dos jornalistas e coletam declarações, enfim, e conseguiu encontrar falas de 85 jornalistas sobre o que eles achavam que era jornalismo. E os leitores, a gente aplicou um outro critério, que foi buscar os comentários de leitores, porque eu trabalho com comentários de leitores há muitos anos, né? Então, eu vejo nos comentários dos leitores um ambiente discursivo muito rico para a gente entender o que pensa esse leitor. E aí a gente trabalhou com comentários de 250 leitores que falavam sobre as finalidades do jornalismo, né? Eu só coloquei mais ou menos o que foi o movimento dela. O problema da análise do discurso, quando a gente vai analisar sentidos, é que tem muitos sentidos ali. Então, a gente precisa ir marcando, né, encontrando essas marcas discursivas e depois separando e agrupando. Isso aqui quer dizer a mesma coisa que isso, né? Eu coloquei que é muito similar ao processo de criação de categorias da análise de conteúdo, eu acho. Onde tu tem uma série de categorias possíveis e tu vai agrupando as coisas, né? E, enquanto, bom, aqui, quando a gente tem, então, que essa é a definição de formação discursiva, quando eu tenho um sentido que é diferente dos outros, que ele não pode ser colocado junto dos outros, então aqui eu consigo encontrar uma formação discursiva, um sentido. E aí esse aqui é o último que eu trouxe para vocês, porque eu acho que é um tipo de... que é uma dissertação da Silvia Lisboa, que eu orientei, ela defendeu em 2012, já faz tempo, que ela queria entender o que o leitor pensava sobre o que era um jornal credível, né? Então, a gente queria ver essa credibilidade,
Porque a gente fala de credibilidade como se fosse uma coisa assim autoevidente, mas ela não é. A credibilidade está ancorada em algumas coisas, né? Então, que valores eram esses que o leitor acionava ou associava à credibilidade? Para isso, ela teve que ir para a filosofia, né? Então, ela foi estudar credibilidade, confiança, conhecimento na epistemologia social, que é uma linha da filosofia. E a gente estava sempre em busca de onde que a gente vai fazer isso. Podia fazer grupos focais, por exemplo, né? Reunir leitores e provocar essa discussão. E aí surgiu um editorial, que talvez vocês se lembrem, de 2010, que foi um editorial do Estadão, uma semana antes do segundo turno das eleições presidenciais, que era, na época, era a Dilma e o José Serra, e o Estadão fez um editorial chamado Mal a Evitar, né, em que batia muito na Dilma, no Lula e tal, e dizia, abria o voto, dizia que as pessoas deviam votar no José Serra. Esse é um editorial historicamente muito importante, porque ele foi a primeira vez, nos jornais mais contemporâneos, né, que um jornal assumiu, assim, publicamente um voto, né, em alguém. Eles publicaram esse editorial no site. Nessa época ainda, os jornais tinham os comentários todos abertos, hoje já não é bem assim. Em uma semana, já tinha mais de 7.000 comentários sobre isso. E aí eu disse para a Silvia, olha, aqui a gente tem um ambiente discursivo, que dá para olhar o que a gente quer olhar, porque os leitores vão falar em algum momento se isso prejudica ou não prejudica a credibilidade, o que eles acham disso. Então, ela coletou todos esses comentários, leu todos eles, né, e 1017 citavam alguns valores, né, respondiam à questão de pesquisa. Então, aí foram esse foi o nosso corpus consolidado nessa pesquisa. E aí, claro, aí tem toda uma questão que é da interpretação do analista, né? E ela chegou a esse resultado, né? Que a independência para os leitores é o valor que mais está associado à credibilidade. Tanto a independência como apartidarismo, quer dizer, o jornal não tomar posição em relação a nenhum partido, como a independência em relação à liberdade de expressão, autonomia financeira, né, que eu acho que é um resultado super importante desse trabalho dela. E depois a ideia de imparcialidade, que também está muito ligada, né, na minha visão, olhando hoje, assim, eu acho que ela está muito ligada à questão do apartidarismo também. Bom, foi isso que eu planejei mostrar para vocês, para a gente iniciar o debate. Deixa eu ver, eu vou interromper aqui, ver se eu consigo. Consegui, né? Sim, estão vendo só a tua tela, não mais o PowerPoint. Eu abro então, pessoal. Quem quer começar? Ninguém, Rafael. Ninguém quer falar nada. Eles não gostam de conversar. Daqui a pouco eles esquentam. É sempre assim. Diga, Luiz. Maíra? Não tenho nada para perguntar por enquanto, especificamente. Tá bom. A Maíra quer. Eu sempre esqueço de desligar o áudio, gente. Vai acabar a pandemia, eu ainda não aprendi a ligar o microfone. Não é bem uma pergunta, não. Queria que a professora talvez falasse um pouco mais. Olhando essas teses, por exemplo, a gente já até leu algumas, a da Reginato, a da Silvia Lisboa também. Eu percebo, assim, tem uma sistematização muito grande dos dados, né? Uma importância muito grande para isso ali, de dizer, o que estava
presente nas sequências discursivas, em quantas vezes aparece. Eu queria que você falasse um pouco disso, professora, de como a gente une essa parte quantitativa com essa parte mais analítica do discurso, né? Como é que a gente, através dos dados, a gente consegue chegar nessas ideologias, nessas coisas que estão por trás, que como você falou, que o discurso é opaco, né? Maíra, sabe que essa pergunta ela é ótima, porque assim, os caras que defendem a análise do discurso, aquela tradicional, eles dizem que não interessa contar nada, entende? Tem que contar. Na banca da Silva, por exemplo, a gente teve uma pessoa que disse: por que tu fez esse mapeamento? Por que tem porcentagens aqui? Isso não importa. O que importa é que o discurso faz. Então, assim, e eu continuo fazendo isso nas minhas pesquisas, né, assim, não, às vezes dá para fazer uma inferência quantitativa, às vezes não dá, mas quando dá, eu acho interessante, porque, claro que é uma, digamos assim, uma apropriação, como é que eu posso, meio subversiva da análise do discurso, né, dizer assim, olha só os números, tem porcentagem ali e tal. Mas eu faço mesmo, porque eu acho o seguinte, eu acho que existe uma coisa fundamental no discurso, que é entender o que é dominante. Porque o discurso sempre vai ter sentidos residuais, né? Agora, eu estou orientando um TCC sobre, não sei se vocês conhecem um livro chamado Eu, Empregada Doméstica. Esse livro é sensacional, né? Assim, não tem nada a ver com jornalismo. Ele são só depoimentos de trabalhadores domésticos, a maioria são mulheres, falando sobre o que sofreram, as suas experiências. Tá? E aí a gente está mapeando isso, e existem depoimentos que dizem que foi uma boa experiência, tá? Que foram tratados com respeito, que se sentiam próximas e amigas da patroa, coisa assim. Só que eles são ínfimos, entende? Eles estão lá, eles existem, mas é o que eu chamo de um sentido residual. E vai estar dito no TCC dela, existe, porque é verdade. No entanto, a maior parte dos depoimentos são de humilhação pela fome, a pessoa não pode comer, né? Humilhação pela cor, exploração, né? Então, se eu não fizer um pouco esse mapeamento de meio que contar assim, olha só, eu tenho X depoimentos aqui, 80% deles, não, até mais, muito mais, 90% deles são de uma experiência super traumática, por isso. Se eu não fizer esse mapeamento quantitativo, eu perco um pouco essa coisa da hegemonia, né? De quais são esses movimentos. Eu também acho interessante que, por exemplo, esse trabalho da Silva, ele é de 2010. As coisas mudaram muito de lá para cá. Então, é interessante que ela encontrou uma dinâmica ali, né, de predominância. E em 2019 eu orientei um TCC do Elias Santos, que agora está fazendo mestrado na Federal de Santa Catarina, que ele queria fazer a mesma coisa que a Silva fez. Ele era apaixonado por aquele negócio, ele queria fazer igual, só que, então, queria pegar o conflito da Folha com o Bolsonaro, como esse ambiente, então os comentários nessas matérias e tal. Ele já encontrou resultados diferentes. Entrou um valor para os leitores que não existia, ou não estava tão claro, que era o valor da defesa da democracia. Ele entra muito forte, como algo importante para o jornalismo fazer, e entrou um valor da transparência. Então, assim, se a gente ao longo do tempo, fazendo essas pesquisas, e tendo, assim, essa indicação de isso é dominante, isso é hegemônico, isso existe, mas ele
né, ele tem menos presença, menos frequência. A gente consegue, ao longo do tempo, ir fazendo algumas inferências sobre a percepção do leitor a respeito. Então, eu acho que dependendo do objeto, não é sempre que tu vai conseguir fazer isso, mas dependendo do objeto, vale a pena fazer ter um olhar um pouco quantitativo. Agora, eu acabei de terminar o relatório da minha pesquisa do CNPq, tá? Que é assim, como é que o leitor, se ele aciona a empatia ou não, em relação aí eu fiz o recorte para a pandemia e tal. Eu não fiz exatamente uma discussão quantitativa, mas a não empatia, ela aparece muito mais do que a empatia. E a compaixão, que já é um outro tipo de, uma empatia muito mais refinada, é da ação mesmo, ela aparece bem pouquinho. Então, eu acho que ignorar, sabe, ignorar que existe essa dominância e tal, ela não é, como é que a gente pode dizer? Ela não reflete aquilo que realmente tem no discurso, né? Agora, tu só vai conseguir fazer isso por um processo que aí tu perguntou da coisa das sequências discursivas, só vai conseguir fazer isso se tu tiver um olhar que vai e volta sobre esses textos, e às vezes tu tá achando que tu tá vendo uma coisa ali, mas ela tá, às vezes, na mesma sequência discursiva, isso é muito comum, mesmo trecho, tu tem duas formações atravessadas ali, entende? Então, tu vai pensar isso para uma formação e vai pensar também para outra. Por exemplo, no discurso do leitor sobre jornalismo, coisa vem assim, ó, porque daí é a imparcialidade, a objetividade, vem tudo junto, na mesma frase. E elas são coisas diferentes para nós. Então, tu tem que separar isso, entendeu? É um trabalho, assim, muito de olhar e reolhar, será que eu fiz certo e tal, até que chega uma hora que tu diz, não, aqui eu tenho realmente tais formações, elas aparecem nessas sequências, e eu consigo mais ou menos mapear isso. Mas não precisa ter um levantamento quantitativo. Aliás, se tu for para os analistas de discurso, assim, os caras da área de letras, né, eles vão te dizer, não faz isso aí é coisa de análise de conteúdo, isso aí não... O que significa um número, né? Mas eu, nesse ponto, eu sou meio rebelde, assim. Márcia, acho que se eu entendi, você está falando que o texto só funciona com contexto, né? E talvez uma análise muito focada, né, que desça exclusivamente na verticalidade de 1, 2 produtos curtos, eu não consiga ver direito o contexto, porque pode ser desvio padrão, pode ser, né? É por aí? É exatamente isso. Porque quando a análise do discurso surge, ela surge muito ligada à política na França, né? Nos anos 60. O que é isso? 60, 70. Péchet foi morrer, acho que ele morreu em 84, morreu muito cedo. E mesmo nesses anos que ele estava estudando, ele foi mudando, sabe? Existe, assim, um primeiro Péchet, que nem Foucault também foi mudando, né? Porque o cara vai mudando pelo próprio domínio que ele vai tendo do que ele está dizendo, e vai, puxa, eu achava isso, mas olha só, não estava pensando muito bem. Agora, né, vai refinando. Então, no início, quando ela surge bem isso. Eu pego um texto aqui, eu me aprofundo nele, saio dele, vou essas raízes, que normalmente é essa ideologia, né, e consigo fazer uma grande discussão aqui. Mas hoje não é mais assim, né, porque se é exatamente isso que tu disse, eu pego falou no YouTube, eu pego um vídeo de um youtuber e faço uma análise, e ela me diz o quê? Ela me diz o que está ali,
Se eu quiser saber o que aquele youtuber está construindo em termos de sentido sobre um tema X, eu tenho que analisar mais vídeos, né? Porque eu preciso... Porque o Foucault, ele diz o que é uma formação discursiva. A definição dele de formação discursiva é super complicada, assim, muito difícil de entender, eu acho. Mas é basicamente eu procurar uma regularidade enunciativa. Então, vou dar um exemplo, assim, bem banal. Há muitos anos a gente tem, no Brasil, no jornalismo tradicional brasileiro, uma cobertura sobre o que é o funcionarismo público, né? Que é a ideia dos marajás. Ela é uma ideia antiga. E ela ainda remete ao imaginário do que é o marajá, né? Quem estuda semiótica aí é um prato cheio, fazer uma tese só sobre isso. Todo mundo já viu uma figura de um marajá, aquela coisa, né? E o Collor se elegeu com essa coisa dos marajás, né? Bom, recentemente, acho que o ano passado, a Folha já publicou uma editorial lá, não sei o que, dos marajás. Então, assim, ó, esse discurso que está vivo e que volta, e volta, e volta, e ele é usado reiteradamente, ele tem uma ideologia, né, por trás, que é uma ideologia neoliberal que diz o Estado tem que ser mínimo, funcionalismo público, não precisa funcionário público, né? Pronto, acabou, não precisa nada disso, então não precisa ter estabilidade, não precisa ter... Quando eu vou estudar o discurso do jornalismo sobre a maneira de ver o funcionalismo público, que seria um tema, digamos assim, eu vou ter que ir para essa ideologia, entender essa ideologia. O que é o papel do Estado, por que são visões diferentes. Eu gosto muito daquele texto do Stuart Hall, A Produção Social das Notícias, que está naquele livro do Traquina, que é um texto de 1970 e alguma coisa, em que ele diz o seguinte: qual é o problema? O problema é que alguém dá um enquadramento principal e depois as outras vozes que vão se contrapor a ela, elas entram como um contra-enquadramento. No caso do funcionalismo público, é exatamente isso que acontece nos nossos jornais. Existe um enquadramento principal e todo mundo que entra para discordar, entra como o outro lado, com uma segunda opinião, uma coluna, de vez em quando uma entrevista para dar, temos aqui pluralidade e tal. Mas se tu for pensar, é a coisa da frequência, né? Eu tenho 10 matérias dizendo isso, inclusive um editorial, e eu tenho uma dizendo aquilo. Então, a coisa da frequência, eu acho que ela é uma coisa importante quando a gente pensa em discurso, né? E aí é isso que está dizendo. Não dá para pegar um caso, um exemplar, uma matéria, né? E existe um tamanho de corpus ideal, professora? Ou depende muito do que a gente quer analisar? Pode ser que o corpus fique muito grande também? Pior coisa do mundo é tu ter um corpus muito grande, né? Porque daí tu não consegue analisar. Tu te perde nele, é horrível isso. Pior coisa. Assim, ó, eu acho que é uma lógica um pouco, por isso que o piloto é importante, porque o piloto também vai te dizer, olha, normalmente os alunos, principalmente os alunos de TCC, eles querem trabalhar com corpos gigantescos, assim, coisas enormes. Porque daí tu diz assim, não dá. Eu tenho uma aluna agora que vai estudar newsletter, né? A curadoria e tal. Então, ela queria estudar 3 meses. Eu disse, não, 3 meses é muito, impossível. Nós vamos estudar 1 semana. Aí eu fiz a semana composta, que eu acho que é isso que o Rafael estava falando. A primeira segunda-feira de uma semana, terça-feira da segunda semana e tal. Agora a gente vai ver se esses dias, que daí 5 dias, vão ser suficientes. Vou dar uma olhada, fazer um piloto ali, para ver se não, a gente vai coletar mais 2 semanas. Compostos para evitar
algum desvio que agora tem um super acontecimento e aí só tem matéria daquilo, né? Então, o corpus a gente vai construindo à medida que ele vai te respondendo a questão de pesquisa. Grupo focal é a mesma coisa, né? Grupo focal, assim, tá, eu quero ver tal coisa. Vou fazer quantos? Eu não vou fazer um só, óbvio. Um só não vai dar, eu vou fazer 3. É difícil fazer grupo focal, é um trabalho do cão. Mas eu vou ver. Provavelmente vai aparecer um tipo de coisa no primeiro, o segundo vai meio que confirmar aquilo. Se o terceiro confirmar, não aparecer nada de novo, eu não preciso fazer mais. Porque eu já consegui entender que ali tem uma regularidade, né? Então é suficiente para eu analisar. Agora, se no terceiro ainda não consegui ver bem, não está muito claro para mim, eu faço um quarto, talvez um quinto. Então, o corpus depende até do teu objeto, né? Porque se tu vai, por exemplo, fazer, vou estudar o Jornal Nacional, o telejornal é uma coisa imensa. Então, depende. Eu trabalho com comentários de leitores, eu trabalho sempre com milhares de comentários. Mas são textos muito curtos, então eu consigo ir manejando, né? Se fosse textos muito longos, não daria para ser assim. Não sei qual é teu objeto, Maíra. O meu objeto são reportagens de jornal impresso. Isso. Tá. É Dos programas de segurança. Tá certo. Não sei. Não, perguntei porque meu corpus está muito grande, mas na verdade, eu ainda não tenho um corpus, né? Eu tenho um tempo, mas eu ainda vou ter que ir filtrando justamente para encontrar as respostas que eu preciso, encontrar o corpus mais adequado, né? Perguntei para ir me balizando um pouco. Mas assim, não adianta ter um corpus muito grande, tá? Porque isso, tu fica mergulhada nele e ele não te dá as respostas daí. Aí é demais. Então, às vezes a gente tem que simplesmente parar de coletar, dizer, não, agora eu vou olhar isso aqui, e aí tem que te deter mesmo para ver quantos vai ser necessário. Por isso que é a questão da pesquisa que norteia tudo. Se tu tiver clareza na questão, tu vai conseguir fazer esse recorte um pouco mais. Mas a pesquisa, isso eu acho que a análise do discurso é um método interessante, porque ela não é uma coisa que tu chegue e tu diga assim, eu vou analisar assim, desse jeito, esse corpus é assim. O teu objeto vai falando contigo. Ele vai te dizendo coisas. Então, tu tem que estar receptivo a esse objeto, entendeu? Às vezes tem que dar uma olhada, deixar dormir uns 2, 3 dias, não tomar nenhuma decisão, voltar de novo e deixar o objeto falar contigo. A minha tese de doutorado, para mim, acho que é um bom exemplo disso. Eu trabalhava em jornal, trabalhava na Folha, e eu chegava em casa de madrugada. Chegava em casa 1h pouco da manhã. E não tinha TV a cabo naquela época, né, gente? Porque eu sou velha, aquilo era anos 90. Não tinha TV a cabo. Chegava em casa, tomava um banho, ia comer alguma coisa. Claro que eu não conseguia dormir, porque eu estava super agitada. O que tinha na TV? Programas evangélicos. Testemunhos e testemunhas da Igreja Universal. E eu fui vendo aquilo, primeiro achando engraçado, e eu fui vendo aquilo dias, e de novo, e em algum momento aquilo começou a me incomodar. Teoricamente, né? Incomodar como, puxa, olha só, tem uma coisa aqui para pesquisar. Então, o discurso, ele vai falando contigo, e ele vai te, olha só, tu não quer me estudar? Tem uma coisa, né? E claro, como tu vai ter que estudar coisas fora para entender o que está ali, tem que ser uma coisa que a gente goste, né? Por exemplo, eu jamais faria sobre segurança pública, porque para mim é um tema muito árido, assim, eu acho difícil, né? Mas aí é questão do gosto, né?
Márcia, primeiro agradecer a sua apresentação, que foi muito didática, enfim, foi muito boa. Que bom. É mais um comentário, não sei se faz muito sentido, mas assim, né, a análise do discurso, ela precisa de um contexto, né, os nossos objetos, eles estão inseridos em contexto, e a gente precisa pensar esses contextos históricos, enfim. E acho que é uma dúvida bem de iniciante mesmo, mas assim, por exemplo, o meu objeto são youtubers negros de pele clara, né, pardos, enfim, que estão lá construindo sentido de negritude. Então, como que a gente mede a proporção na nossa discussão teórica, sabe, entre esses estudos de raça, por exemplo, que são enormes e que se eu deixar, como tenho deixado, fico por conta deles, até porque existe uma discussão sobre discurso também, sobre raça como construção discursiva, o Raul fala bastante disso, mas como que a gente aconchega o nosso objeto nessa discussão, né, contextual, sem, sei lá, sem pesar demais aí, talvez correr um pouco, sabe, na discussão sobre comunicação especificamente, porque claro que a comunicação está sempre de fundo, né, como esse lugar de circulação de sentido e de representação, etc. Mas, enfim, não sei se faz sentido, mas para mim ainda é uma coisa que me pesa, não, assim. Como... faz sentido. A questão é que, por exemplo, se tu vai fazer sobre youtuber, tu não pode desconsiderar, então tu vai ter que escrever um pouco, pelo menos, sobre isso, que esse discurso está acontecendo dentro de uma plataforma, que essa plataforma, ela é mediada por algoritmos. Então, assim, ó, isso é que são as condições de produção do discurso, entende? Porque se é um youtuber, ele está falando para um público X e ele sabe mais ou menos o que ele tem que fazer para atingir. Então, não são só os sentidos que estão ali. Mas tu não precisa fazer uma análise, não vai fazer uma análise de algoritmo, mas tu tem que dizer que é ali que esse discurso está sendo produzido. Bom, ele tem um ambiente discursivo ali, que é um ambiente de interação, porque aí tem que ver se esse youtuber que tu está analisando, ele responde os comentários, se ele interage com esse interlocutor que está lá. Eventualmente os youtubers fazem isso, né, eles fazem um novo vídeo para responder a uma discussão que surgiu nos comentários. Então, tu tem um ambiente de interação ali discursivo que é muito rico, muito rico. Por isso que tem... Eu entendi a tua pergunta. Até quando eu tenho que ir na discussão teórica para poder analisar esse negócio? Ainda mais num tema que é de racismo, né? Tu vai ter que fazer algumas escolhas teóricas, sei lá, tu vai trabalhar talvez com a ideia do racismo estrutural, não sei o que exatamente tu vai fazer, mas aí qual é a pergunta? Porque assim, tu tem aí um tema, mas qual é a pergunta? O que tu quer ver exatamente nesses youtubers? É a ideia de apropriação cultural? Eles se dizem negros, mas eles não são percebidos assim? O que é exatamente? Então, é justamente esse processo de negritude como uma construção discursiva mesmo. Porque, enfim, né, é como se o corpo não fosse o único significante. Então, ele sempre vem associado... É um pouco a discussão que surgiu pelo BBB agora. É a mesma então, que inclusive reverberou nesses youtubers também, assim, eles falaram sobre isso. Mas aí a pergunta é essa, como eles constroem essas identidades negras, sabe? Tipo, o que eles acionam, se são pautas políticas, né? Também tem a questão de estilo. Só que aí cada uma dessas hipóteses é um mundo, né? Porque se for falar de, tu tem que escolher. estética... E quantos são? Quantos tu vai analisar? Então, eu selecionei 3. Porque eu pensei em seguir a temática, né? Aquela coisa lá da antropologia, mas, tipo... Mas acho que como a ideia é um processo de construção de identidade, seria melhor eu escolher alguns sujeitos específicos e ver, enfim, como eles vão, né, acionando esse discurso, que eles vão falar de raça não sei, e mas é moda. mestrado, né? Está fazendo qualificação, a banca de qualificação já aqui, Sim. bem metida. Mas assim, ó, se é mestrado, eu ficaria com
um youtuber, no máximo 2. Um que fosse talvez o mais, ou que tem mais seguidores dentro desses aí, tu tem que ter algum critério, né, para escolher. Tá, eu selecionei esses são os que estão falando sobre isso, e de repente tu escolhe um, porque tu vai ter vários vídeos. Aí como é que tu vai trabalhar com, digamos, 3 com vários vídeos? E eles vão ser diferentes entre eles, e então, assim, isso é a coisa da construção do corpus, né? O que te daqui a pouco tu tem tanta coisa que tu não vai conseguir discutir. Então... E olha que eu tava achando pouco YouTube. Eu queria mais. Obrigado, Márcia. Claro que a gente sempre quer mais, porque o discurso é muito rico, né? Então, eu quero mais esse, mais aquele, não sei o quê. Não. Daí chega uma hora que tu tá mergulhado no negócio, daí tu não consegue analisar nada. É um desafio, né? Porque é justamente uma abordagem teórico-metodológica que não vem pronta, não tem fórmula, né? Não. Por outro lado, pode, de repente, são 3 e menos vídeos, porque você encontra regularidade. Pode né? ser. São todos iguais, né? Se todos os vídeos são iguais, de repente você consegue ficar com 3, 5, mas um de cada. Né? Um Pode vídeo ser. que é o mais representativo. Essa é a pergunta de Luiz e de Maíra, de um certo modo, é um pouco da preocupação que eles têm desde o início da disciplina, Márcia. Não sei se você consegue melhorar esse problema que eles encontram, ou se ele é um problema irresolvível. Mas, assim, justamente há um certo medo da análise de discurso, todos adoram, né? Todos adoram, acham que explica muito, adoram no sentido conceitual, né? Mas tem muito receio de aplicá-lo metodologicamente. Então, assim, não dá para eu pegar o entendimento do que é discurso, do que é produção de sentido, localização de sujeitos, né, leitores, presumidos, reais não, que já é mais difícil, é recepção, ninguém está pensando em recepção. Mas, enfim, a pergunta, de volta e meia, surge esse ponto, né? Assim, não dá para eu, teoricamente, ser analista de discurso e fazer um negócio mais simples, não, né, lá na frente, porque é mestrado, vai ser rápido. Não, claro que dá, Rafael. Isso é uma das coisas que mais me incomoda nos puristas da análise do discurso. Porque, assim, se tu pegar os textos lá do Pechet, eles têm fórmulas matemáticas, entendeu? Porque estava começando a coisa da computação, tanto que a primeira análise, ele chama de análise automática do discurso. Então, assim, é cheio de fórmulas. Não dá para entender aquilo, sabe? Não dá para entender aquele negócio. Por isso que quando eu fiz um texto sobre análise do discurso para o jornalismo, eu tentei, assim, dar uma nova roupagem para a ideia de formação discursiva, que é um conceito super difícil. Diz assim, o que é formação discursiva? É essa região aqui de sentidos que tu consegue meio que assim, ela só pode ser definida em relação a outras que são distintas dela, né? Então não existe uma coisa assim que diz, tá a priori. Então eu acho que a nossa função é retirar, desbastar o método de forma que ele seja aplicável, entende? Eu trabalho com análise do discurso em TCC. Para os alunos é super difícil, porque eles têm medo, não sei o quê. Daí eu digo, não, olha, é isso. Tu vai usar tal conceito, tu vai usar paráfrase, tu vai usar formação discursiva, dependendo, tu vai usar esse aqui, vai ler esses textos aqui, e assim, o método, tu vai escrever 3 páginas sobre ele, o que importa é como tu está fazendo a análise. E depois que tu entende a lógica e o que tu está procurando, fica super interessante o trabalho. Muito interessante, né? Então, eu acho que, assim, o medo do método é muito o medo
Porque o método, claro, isso é típico do discurso científico, né? Quanto mais difícil, melhor. Ah, o meu texto é muito difícil. Sou ótima, as pessoas me citam, não entenderam nada do que eu disse, mas elas me citam um monte. Isso é revestimento do discurso científico, que é uma coisa muito chata, né? E o método, ele está aí para ser apropriado e para ser usado. Tá? Agora, claro, é isso que quando a New Orleans fala, é uma interpretação, mas não é qualquer interpretação. Por isso que o corpus é importante, porque ele vai me ajudar a dizer, será que eu não estou tendo um desvio aqui, não estou vendo uma coisa que não tem aqui e tal. Mas eu acho que o método, claro, toda pesquisa é difícil quando chega na parte do método, né? Se tu for fazer também, tu falou recepção, se tu for fazer grupo focal, é super difícil fazer. E ainda assim, o que tu vai fazer sobre? Tu vai fazer uma análise do discurso das pessoas, né? O cara vai lá e faz entrevistas. Ah, o meu método é entrevistas em profundidade, que eu quero analisar, que eu quero ver como é que os jornalistas veem o trabalho deles e tal. Tá, então tu foi lá e entrevistou. Muito bem, é um método. Como é que tu analisa a entrevista dele? Ah, eu estou analisando aqui, eu estou interpretando, estou analisando. Tudo bem, pode ser, mas tu está aplicando um método de análise do discurso, né? Tem o Luciano Alfonso, ele faz isso, ele trabalha, ele foi orientando da Cida Golim, no doutorado, e ele entrevista assessores de imprensa e jornalistas de mídia, né? Jornalistas de redação, para ver como é que, principalmente no campo da arte, do jornalismo cultural, como é que eles se veem, né? E o Basílio Sartori faz a mesma coisa também. E eles aplicam sobre as entrevistas uma análise do discurso, tanto tem 2 métodos aí. Ah, tu pode dizer, estou aplicando análise do discurso e tal, ou tu pode dizer, não, eu estou só vendo aqui o que os caras dizem, eles dizem isso, daí eu dou os exemplos lá, ele tem aquilo, eu dou os exemplos, é análise do discurso, na real. Na real é isso. Uma vez eu disse isso na banca, olha, tu não sabe, mas tu fez análise do discurso. Né? Daí, assim, ficou assim, chocadíssima, mas tinha feito mesmo. E tinha feito bem direitinho, inclusive. Mas eu acho, assim, ó, Rafael, que é bem importante a gente ter essa compreensão de que a academia, o campo da pesquisa, gosta de se fazer difícil. Tem que ter rigor, tem que apresentar, dizer como fez, o mais transparente possível, construir meu corpus assim, mas tem que ser legível, né? Não precisa ser uma coisa inteligível, que ninguém... Então, sei lá. E também me parece que a análise de discurso ela é muito assustadora também de início, sobretudo porque as perguntas ainda estão muito amplas, né? Então a gente parte no TCC assim, aqui em Vitória a mesma coisa, né? Que você relatou, assim, o corpus extenso, perguntas, vai ser a pesquisa da vida dele, né? Com 20 anos, terminando a graduação, os alunos, agora eu vou fazer a pesquisa. E muitas vezes levaram o curso inteiro nas coxas, né? Levaram a graduação inteira nas coxas. Agora eu vou fazer um TCC que vai ser a pesquisa da minha vida, eu vou responder todas as questões da humanidade, né? Mas no mestrado e no doutorado também, muitas vezes a gente põe um peso, né? De vai ser a maior... Aí eu sempre digo, bom, vai ser a maior pesquisa que você fez até agora, mas certamente não será a pesquisa da sua vida, tem muita coisa ainda pela frente. E aí, muitas vezes, vem com projetos, chegam em seleções e as pessoas entram com perguntas amplíssimas, né, que para análise de discurso dar conta daquilo é impossível, é um projeto de uma vida inteira, né. Então, eu tento explicar que o objeto muitas vezes vai revelando que, olha, você queria dar conta de tudo, mas tem um aspecto que você percebeu que é mais importante e é nele que você vai, né? Então você não vai... Exatamente isso. E tem uma coisa que eu acho, claro, a gente está falando de análise de discurso, porque era o
tema aqui da nossa aula, mas é qualquer método de estudo de linguagem, entendeu? A semiótica, assim, a hermenêutica, assim, enfim, qualquer linha que tu vai seguir, análise crítica do discurso, que é outro tipo de análise, é a mesma coisa, né? Que é a tua capacidade como pesquisador de olhar para algo que está acontecendo e ver a importância daquilo, entende? Assim, puxa, isso aqui é uma coisa que as pessoas não estão dando muita importância. Está na vida cotidiana delas, está ali. Mas eu estou vendo que isso aqui é importante. Por que isso é importante? Porque tem um discurso aqui que ele está materializando ideologias, né? Um jeito. E, por exemplo, quando a gente fala de discurso sobre identidade racial e tal, a gente está falando, sim, de manutenção de poder, né? Então, tu tem que ter digamos, uma consciência, assim, teórica, né, de que tu está analisando uma coisa ali que é uma coisa importante, que ela não é assim, por exemplo, essas pesquisas que tem sobre, os estudos do corpo, do não sei o quê, elas não são banais, porque elas representam ali uma ideologia que serve a toda uma indústria, todo um assujeitamento da mulher do jeito que ela tem que ser daquele jeito, assim, sabe? Isso tem repercussões imensas. Agora, claro que eu não vou dar conta disso, mas eu tenho que ter consciência de que aquilo é importante. E aí eu disse, eu vou pesquisar isso, vou fazer uma pergunta, né? E vou pesquisar isso aqui. Tá. Daí no doutorado, quem sabe eu faço outra pergunta. E depois do doutorado eu vou seguir pesquisando, eu faço outra. E quanto mais a gente estuda e mais analisa, mais a gente fica, como qualquer coisa, né? A gente fica mais autônomo para, enfim. Porque assim, eu quando eu comecei a usar a análise do discurso, foi lá no mestrado, eu achei que eu tinha usado a análise do discurso. Hoje eu olho e digo, não, eu não fiz análise do discurso de jeito nenhum, eu fiz uma análise, assim, né? Tinha conceitos que eu não conseguia entender, eu só repetia. O conceito de formação discursiva do Peixe é assim, é tudo que pode e deve ser dito em oposição ao que não pode e não deve ser dito. Eu disse, que é isso, entendeu? Não entendia aquele negócio. Era tautológico, era um dia, depois de muito ler, e eu consegui entender o que era. Claro, é o que pode e deve ser dito, eu acho que aquele livro do Foucault, A Ordem do Discurso, é muito bom para pensar isso, em oposição ao que é diferente dele. Então, não tem como dar uma definição de formação discursiva a priori, ela vai ser sempre em relação a outra coisa, né? Eu levei anos para entender esse conceito, muitos anos. Então, o uso de um método, ele é uma apropriação que eu vou fazendo, né? Se tem alguma dúvida, o orientador está aí para ajudar, ou outra pessoa, eu também fico à disposição, se alguém quiser alguma ajuda, de, será que esse corpo está bom? Não que eu saiba tudo, mas tem um pouco mais de experiência, eu posso ajudar. Mas eu acho que sempre que a gente está falando de linguagem, a gente está falando de um terreno difícil, porque ele expõe a pessoa que está fazendo a análise, entende? Tu, pesquisador, te expõe ali, a tua capacidade de ver as coisas, a tua cultura, o domínio que tu tem do tema, a tua sensibilidade. Então, é difícil, é mais fácil fazer outros tipos de pesquisa. Quando trabalha com discurso, ele te coloca em questão, assim, né, como pesquisador. Mas isso é muito bom, né, gente? Eu acho muito bom. Bom, eu sou apaixonada por discurso, então eu vejo discurso em tudo, né? Tudo. Estou vendo o discurso na tua cortina aí, no fundo. Viu, pessoal? Cuidado, depois que entra, nunca mais sai, é esse o recado. Tem que cuidar, porque isso aqui vai ficar, né, depois disponível. Vai. Olha só, Márcia, pessoal, vocês fiquem à vontade aí, viu?
perguntar... Pois não, vai lá. Então, eu queria fazer também uma consideração que vai nesse mesmo sentido do que o Rafael estava falando e todo mundo colocou, que vem dessa mesma dúvida que a gente tem tido, porque a gente, no meu caso, né, da minha pesquisa, eu escolhi a análise do enquadramento para analisar como livros, reportagens, jornalismo literário retratam a representação da mulher na história. Mas eu sempre fico muito seduzida pela análise do discurso, e aí a gente sempre volta nessa discussão, assim como o Luiz, né, que também queria usar um pouco de análise de conteúdo. E eu tenho entendido que, de fato, para o meu caso, o enquadramento jornalístico, ele se encaixa mais metodologicamente, né, em relação à pergunta, em relação ao que eu quero encontrar, porque é muito do que está no texto, né, da forma como o texto está construindo aquela representação. Mas eu sempre fico com... Eu sempre acho que, na teoria, eu também estou passando por uma análise de discurso, porque se eu considero esse contexto, que eu estou cruzando teoria do jornalismo como forma de conhecimento com os estudos feministas, e falando de perspectiva de gênero no jornalismo. E aí, isso tudo envolve discurso, representação e linguagem. E então é isso, eu sempre fico, não sei se eu consegui explicar, eu sempre fico indo e voltando nessa questão, mas eu acho que você já me tranquilizou até aqui, né, trazendo isso. Eu vou te dizer, Laís, que provavelmente tu esteja fazendo, sim, uma análise de discurso, só que assim, ó, eu sou super a favor dos estudos de enquadramento, sabe? É uma coisa que eu tenho estudado, me aproximado mais. A gente está tentando fazer um livro, faz anos que a gente está tentando fazer um livro, e está faltando 2 textos, sabe como é que é, né, Rafael, organizar livro? É muito complicado. E para esse livro, eu fiz um capítulo sobre o Goffman, o Irving Goffman, né, que é fantástico o trabalho dele, e ao estudar a obra do Goffman, que eu não era muito conhecedora, mas para esse capítulo eu tive que ler tudo, né, eu entendi que enquadramento e discurso estão absolutamente interligados. Por isso que eu gosto desse texto do Stuart Hall também, que ele fala da coisa do enquadramento e contra-enquadramento, né, os definidores primários, etc. Sim, eu também, nesse texto, fiquei mais confusa ainda, mas é bom conectar. Eu fiquei mais confusa porque eu gosto do Hall, e eu sabia que o Hall estava mais ligado ao discurso, aí eu ficava, mas eu uso ou não, me aproprio ou não disso? Com certeza, é muito bom aquilo que esse texto, a parte inicial ali, antes de entrar exatamente no relato da pesquisa deles, é muito boa, porque é bem isso que acontece. Alguém dá um enquadramento, e os outros todos entram para disputar esse enquadramento, aquilo que o Goffman fala a disputa de quadro mesmo. E aí é uma constante disputa. Só que como é que se dá essa disputa? Se dá por meio de discursos, né? Então, tu estudando quais são esses enquadramentos sobre as mulheres, não sei se são sobre as mulheres jornalistas, não sei exatamente, né, o que tu está pensando, nesses livros, tu vai fazer um estudo de discurso, com certeza, mas tu não precisa fazer análise do discurso. Mas é um estudo de discurso. Essas coisas que tu vai procurar os trechos nesses livros que fazem essa representação, né? É isso aí. A semiótica, bem mais faz a mesma coisa. Mas eu acho muito interessante, sabe que eu orientei uma tese que eu acho maravilhosa, da Débora Gadret. O que ela faz? Ela trabalha com televisão. E ela foi a Débora que me trouxe a discussão de enquadramento. Eu não tinha muito essa discussão, né? E ela queria estudar enquadramento. Então, ela tem uma parte na tese dela bem boa sobre isso. E mais do que isso, ela queria mostrar como a emoção organiza o enquadramento na reportagem de televisão. Então, assim, o trabalho dela é um trabalho gigantesco. Ela fez um sanduíche na Inglaterra com
a Christian Gorton, que é uma mulher que trabalha com televisão e emoção, e lá ela leu muito daí sobre enquadramento, né? Porque a gente não tem muitos textos em português exatamente sobre enquadramento, são poucos, né? E aí ela conseguiu fazer essa relação, mostrar como que a emoção organiza o enquadramento, e o enquadramento é que cria sentidos. Talvez seja legal tu olhar essa tese, porque ela tem uma boa parte, uma boa discussão sobre o enquadramento. Então, e aí ela aplicou a análise do discurso, que foi uma criação dela, ela inventou o método, porque é televisão, né? É TV, tu tem que trabalhar com a imagem. Tem que trabalhar com a imagem. Então, não é só o sentido do texto. Ela inventou, daí ela foi pesquisar as qualidades estéticas da televisão, a questão aí o enquadramento mesmo, né? Movimentos de câmera, não sei, ela inventou um método. É impressionante, imagina. Uma loucura. E ela usa enquadramento e discurso. Então é bem legal. Muito legal, vou ler. Márcia, muito bom quando a gente consegue até fluir melhor, né, e transitar melhor entre esses métodos, porque nesse início de aprendizado a gente fica colocando tudo muito em caixinhas, aí a gente fica confuso mesmo, com medo de misturar e ter alguma incoerência, mas enfim, você já tranquiliza bastante. Obrigada pela apresentação maravilhosa e pela contribuição, inspiração. Imagina, eu acho engraçado que às vezes... até hoje, assim, às vezes, um parecer de artigo, alguém diz assim, mas fulano não pode ser colocado junto de Beltrano. Tu não pode usar Bourdieu e Foucault. Ué, por que não? Não, porque eles são diferentes. Claro que eles são diferentes, mas eu estou usando um pedacinho do Bourdieu que conversa com esse pedacinho aqui do Foucault que eu estou trazendo. Então, é isso que eu digo, assim, às vezes tem uma rigidez na academia, que prejudica que a gente faça relações, pense coisas, entendeu? Pense coisas novas, faça novas associações. Não pode, porque fulano diz que é isso, fulano diz que é aquilo, ou eu escolho isso ou aquilo. Claro, tem um limite nisso que eu estou dizendo, né? Evidente, o limite da anarquia, né? Não pode ser, tudo maravilhoso e tal. Mas eu acho que muito do medo que incutem nos pesquisadores iniciantes usando Foucault, um certo um jeito de manter o poder dos que os pesquisadores mais antigos, que já publicaram mais, sabe? Tem uma certa opacidade, um certo mistério, uma dificuldade, muito difícil fazer pesquisa e tal. Então, eu não sei, eu acho isso. Às vezes eu olho, assim, as pessoas dizendo umas coisas de, cara, para que dizer isso, sabe? O cara está começando a pesquisa dele, está indo direitinho. Por que fazer isso? Isso não pode, isso não... Enfim. Márcia, e mudando um pouco de assunto, mas eu queria te perguntar sobre contrato de leitura, principalmente nesse cenário de... Você já apontou, né, que o trabalho recente foi bem diferente, achou, né, valores indicados pelos leitores bem diferentes daqueles de 2012 da Silvia Lisboa. Ele está mudando, quer dizer, o jornalista, o público, nesse cenário de bolhas, de um jornalismo mais que se posiciona, né, num jornalismo cada vez mais de nicho e menos interessado em atingir a todos indistintamente. Nas tuas pesquisas, você tem percebido essa diferença, essa evolução, transformação? É difícil a gente falar em transformação, porque a gente está vivendo o processo, né? Talvez daqui a alguns anos a gente possa olhar e dizer assim, aqui aconteceu uma coisa assim, assado. A gente está vivendo esse processo. O que eu percebo é que a gente também está mergulhado agora num ambiente de desinformação que é muito grande, ele é muito sério, e ele acaba interferindo no jornalismo, né? E
a coisa das métricas. Então, as métricas e os algoritmos, que são uma realidade para o jornalismo hoje, elas, como é que eu vou dizer assim, ó, a gente pensa sempre o jornalismo, eu penso, né, dentro do contrato de comunicação, o jornalismo é feito para alguém, é isso que tu está dizendo. Hoje a gente tem um jornalismo muito mais jornalismo de nicho, sempre teve, sempre foi assim. Só que hoje a gente tem mais possibilidades, né, de, eu vou seguir o fulano, eu vou seguir ele no YouTube, vou seguir ele no Instagram, as coisas chegam para mim, né, a partir de escolhas que eu faço. Então, tem uma coisa de nicho muito mais capilarizada hoje do que antes. Mas os grandes jornais, eles estão muito ligados às métricas, né? E aí é muito complicado, porque o que são os editores de audiência hoje, que é uma função que não existia antes, né? Agora eu tenho um editor de audiência. O que ele faz? Ele fica buscando qual é o interesse do leitor, e qual é o engajamento, o que engaja mais, o que engaja menos, enfim. E nem sempre o leitor está engajado em coisas que são relevantes publicamente. Ele pode estar engajado naquilo que... a Folha sabe que ela bota Lula num título e vai ter acesso. Qualquer coisa do Lula vai ter acesso, entendeu? Então, quanto mais esse jornalismo aposta na necessidade dos acessos, porque ele depende desse número para ter anunciante, né? Que é a coisa mais perversa que a gente tem no jornalismo, é isso, né? Aquele texto do Luiz Felipe Miguel, O Jornalismo como Sistema Perito, que é um texto super antigo já, tem 20 anos, tem uma parte lá que ele diz assim, o que é o jornalismo? É uma cartela de audiência que o veículo oferece para os anunciantes. Isso continua valendo, e hoje a publicidade ela é super capilarizada, né? Ela vai para tudo que é lugar. E os jornais estão atrás dessa publicidade, eles precisam. Então, os acessos geram esse resultado do qual o veículo precisa. Mas isso está formando um leitor mais qualificado ou não? Quanto mais tu aposta... Acho que a questão da polarização, ou da falsa polarização entre o Lula e o Bolsonaro, é isso. Os jornais entenderam que mantendo esse conflito, eles têm leitura. Só que isso, em termos de papel do jornalismo, inclusive em termos de esclarecimento, papel iluminista mesmo, sabe? O que é a política, o que está acontecendo no Brasil e tal, isso é terrível. Então, aí a tua pergunta é, os leitores estão entendendo isso, eles estão percebendo isso, eles estão... Não sei dizer. Isso é uma coisa que a gente precisa estudar mais, né? Por exemplo, essa coisa da empatia, agora que eu estava analisando, tem comentários, eu estudei só a Folha, porque a Folha, para comentar, tu tem que ser assinante, então eu tiro os robôs, né, tiro toda... Isso é uma escolha metodológica, né, no final das contas. E tem comentários completamente eugenistas da pandemia. Assim, ó, impressionante. As prostitutas têm que servir de cobaia das vacinas, os presos, não sei o quê. O cara está preso. Aquilo que a Xuxa disse pouco tempo atrás, eu encontro lá nos comentários. A Xuxa disse uma coisa que um leitor disse a mesma coisa. Isso é o discurso, entendeu? É o mesmo discurso, em textos diferentes. Movido por uma concepção que diz algumas vidas valem mais do que outras vidas. E essas que valem menos têm que ser sacrificadas. Né? Eu até estou pensando em fazer um artigo só sobre a coisa da eugenia ali, mas aí para isso eu preciso estudar isso, né, um pouco. Eu não entendo nada disso, só percebi que está ali. Então, eu não sei dizer, sabe, se o leitor está mudando, se ele
Se ele está ficando mais qualificado ou menos, eu realmente não sei. É muito assustador o que está acontecendo. Muito assustador. Eu acho. Débora estava com a mão levantada, Débora. Tem alguma... eu estava aguardando a professora finalizar a fala dela para perguntar. Boa tarde, Márcia. Então, eu não tenho um projeto ainda para fazer uma pergunta, uma dúvida sobre ele, porque eu sou aluna especial, mas eu fiquei com uma dúvida. A gente tem que desenvolver um artigo, né, para finalizar a disciplina relacionado ao tema, e eu estou aqui tentando confabular minhas possibilidades. Quando você falou lá na sua apresentação sobre a revista Recreio, sobre a pesquisa, né? E você falou a questão de como que a publicidade, os anúncios da revista ditavam as pautas, né? Os brinquedos que iam sair anunciados ditavam os assuntos que iam entrar ali. Eu fiquei pensando nessa questão do que é dito e do que é não dito por conta de anúncios e publicidade. Aí só para dar um exemplo, para ver se faz sentido o que eu estou falando. Por exemplo, tem um caderno de educação no jornal, um fascículo que sai, e aí todo o conteúdo desse caderno é ditado pelos anunciantes, pelas escolas que anunciam nesse caderno. Só que ele sai como um caderno de educação do Estado, do jornal, e a rede pública não tem espaço, porque tecnicamente a SEDU não quis anunciar nesse caderno. Só para dar um exemplo, eu queria entender como que a gente fala sobre o que não é dito, mas não é que está implícito. Porque, por exemplo, a ironia, né, igual lá no seu artigo, a ironia, o sarcasmo, não foi dito, mas está implícito. Mas tem coisas que não são ditas e não estão implícitas, mas que, de certa forma, são muito relevantes. Eu queria saber como que a gente trata isso, do que fica de fora do discurso, mas que é muito importante. Essa é provavelmente a pesquisa mais difícil de fazer, porque é a pesquisa do silenciamento, né? A Amy Orlandi, ela tem um livro que se chama As Formas do Silêncio, e nesse livro ela fala sobre a censura, né? Censura no Brasil, na ditadura e tal. Mas o que ela diz? O que ela diz assim? Ela diz que o silêncio é o nosso discurso primeiro, é o grande discurso. Só que o silêncio, ele incomoda porque ele tem 1000 sentidos. Tanto que quando a gente está assim com alguém e tal, e fica aqueles 30 segundos de silêncio, tu fica... O que tu tá pensando? O que tá passando? O que nós vamos fazer e tal? Por quê? Porque o silêncio, ele é pleno de significados, ele tem muitos significados possíveis, ele é totalmente aberto, né? Então, se tu pegar, digamos, esse caderno de educação que sai no jornal, e tu pegar 10 edições dele, tu vai mapear tudo que é dito, todos os assuntos que estão ali, e tu consegue ver o que não é dito. Mas para isso tu tem que conhecer a educação. Tem que conhecer o tema do que eles estão falando ali, entendeu? Tu tem que conhecer como é que funcionam, sei lá, se é ensino público, privado, princípios de educação, o que deveria estar ali e não está. Isso é um trabalho daí sobre silenciamento. Mas esse teu objeto aí, ele ainda tem uma outra característica, ele pode ser um publi editorial, né? Não sei se é. O que é o publi editorial? Ele é aquele texto que ele é jornalístico, porque ele está sendo, inclusive, feito por jornalistas, mas ele foi pago pelo anunciante. Então, e as redações hoje, os grandes jornais todos criaram editorias para fazer publi editorial. Assim, é uma coisa descarada. Às vezes está escrito lá, conteúdo publicitário, uma coisa assim. Às vezes não. No Instagram, os caras chegam ao cúmulo de colocar entre as hashtags, 1000 hashtags que ninguém olha a hashtag para começo de conversa. Lá no meio tem uma hashtag publi. É muita cara de pau de um jornal botar uma matéria no Instagram, fazer um post, que é publi editorial e não avisar o seu leitor, entendeu? É uma baita sacanagem. Um aluno meu fez um TCC sobre essa hibridização desses dois discursos aí. Claro, é um TCC, então ele não é assim
um trabalho imenso, mas tem toda uma discussão ética que tu faz aí sobre isso, né? Então, o que tu está falando aí é sobre silenciamento. É um estudo muito difícil de fazer. Só se conhecer muito esse tema, sabe? Que daí tu vai dizer, olha, tinha que ter isso aqui, não tem. Esse discurso aqui, que é bem importante, ele não está aqui. Ele não está em uma edição, ele não está em várias. Então, ele está sendo silenciado mesmo. Daí tu tem certeza, entende? Mas é difícil. Eu não começaria por isso. Não, era só uma dúvida mesmo, assim, para saber se era uma coisa possível ou se eu estava viajando. Não, assim, é possível. Sobre uma linguagem, sobre algo que não está escrito. Porque, né, a gente está falando aqui de analisar coisas que estão escritas, mas e o que não está? Eu só fiquei curiosa, assim, para entender se era uma possibilidade mesmo. E é super legal de fazer. Mas realmente é uma coisa mais difícil. Mas talvez seja o mais importante da gente fazer hoje em termos de discurso. É o que os discursos que estão silenciados, né, que não aparecem. Quando aparecem, eles aparecem, aí é a discussão do enquadramento, eles aparecem de forma marginal, eles aparecem às vezes com uma coisa engraçada, pitoresca, exótica, né? Mas a gente falou disso, sim, tu falou disso, mas tu está falando disso no BBB, entendeu? Tu não está falando disso no jornalismo. Tá falando no BBB, onde a única coisa que tu quer é engajamento, só isso. Não quer mudar o mundo. Então, essa coisa de que a Globo olha só a Globo, tão, como é que tu diz, tão progressista. Me poupe, né? Fico indignado com essas coisas. Eu sei que o BBB é um super sucesso, que ele traz à tona os temas importantes, mas ele em si não modifica nada, né? Na verdade. Pronto, agora ficou eternamente a minha crítica ao BBB. Para finalizar, né? Mensagem final. Não, gente, e é uma coisa assim, né, Rafael? Não tem como tu não... eu nem assisto, entendeu? Eu não assisto BBB, mas não tem como tu não saber. Porque ele é um discurso tão potente, ele está em todos os lugares. E aí tu tem jornalistas no Twitter que eu sigo, e que são jornalistas que falam sobre várias coisas, e o cara tá lá falando sobre o BBB, então eu acabo sabendo. Né? E chega, e alguém te manda, e aí cria uma nova figurinha, e tu não entende a figurinha, para entender a figurinha tu tem que, né? Então, assim, tu acaba sabendo, não tem jeito. Acaba, e o BBB já foi tema dessa disciplina, né, há algumas aulas atrás, porque, assim, lá quando eu era aluno de graduação, que começou o BBB, né, lá no início dos anos 2000, a discussão era, né, um formato novo, né, reality show, então, assim, o quanto de realidade que havia naquilo. E lá atrás, um aluno, né, entre os alunos de graduação, a discussão, a coisa era quase consensual, de que ele tinha muito de show e pouco de reality, né? Isso era razoavelmente consensual entre nós. E hoje, a coisa se transformou de tal modo, quer dizer, o entendimento que as pessoas estão sendo analisadas, julgadas, canceladas, né, para usar o verbo da moda, né, em função dessa aparição ali, quer dizer, caiu por terra a discussão sobre quer dizer, a discussão não, mas a desconfiança, né, do dispositivo, quer dizer, esqueceu-se que é uma mediação. Exatamente, o que aconteceu? Não importa mais. Foi a pergunta que eu fiz para eles, que são mais novos, né, não que isso tenha sido há muito tempo, mas assim, tem 20 anos, e a coisa mudou completamente, quer dizer, a gente desconfiava em absoluto, falava-se até que talvez aquilo fosse roteirizado, que as pessoas falavam, né, repetiam falas, né, enfim, e fora a questão discursiva, evidentemente que tem uma série de escolhas, né, mesmo o pay-per-view, aquilo que, mesmo se você ficar vendo o tempo inteiro, né, não é transparente, né, como você sempre faz questão de colocar
nos textos, né, a questão da opacidade, quer dizer, a análise do discurso enquanto abordagem teórico-metodológica, entende teoricamente, entende o objeto de um jeito, e está entendendo o objeto do seguinte modo: gente, linguagem não é transparente, não é a própria coisa, você não está vendo Carol Conká, você não está vendo, né, ela nos resume aqui, por favor, enfim, e mesmo nós aqui, né, jornalistas, profissionais, gente que está escrevendo, e grande público, quer dizer, as discussões esqueceram isso. Não sei o que aconteceu, o que houve, Totalmente. Todo mundo esqueceu. É bem isso disso, o dispositivo está naturalizado. Eu sei que aquilo ali é um espetáculo, é um show, mas não importa, importa o que está acontecendo ali, o que as pessoas estão dizendo. E aí eu dou uma roupagem, um caráter de importância social para aquele discurso e tal. E tu sabe que quando eu olho esses programas, eu vejo outras coisas, eu vejo assim, eu vou antes ainda, e é um programa que ele naturaliza completamente a ideia da competição, né? E se tu olhar, a maior parte dos programas que a gente tem na televisão são programas de competição. MasterChef é competição. Tu tem competição de tudo. Reforma, tudo é competição. Tudo é alguém competindo com aquele Food Network, tudo é duelo, é não sei o quê. Então, assim, o que tu tá fazendo? Tu tá dizendo para as pessoas se divertem, são programas de entretenimento, as pessoas se divertem vendo os outros competirem e dizendo, olha só, olha que legal lá no MasterChef, o outro esqueceu de pegar a farinha, o cara não tem que dar mesmo para ele, não tem que dar farinha, porque isso é uma competição. Ele esqueceu, é problema dele. Então, tu vai naturalizando um tipo de sociedade, e o BBB, além da competição, tem a humilhação, porque aquelas provas intermináveis, aquelas coisas, entendeu? Tu vai dizendo, essa é a nossa sociedade, é assim que a gente vive aqui. A gente não tem que colaborar, a gente tem que competir, ponto. É isso. Cara, isso é ideológico, assim, isso é uma coisa de manutenção de poder, de estrutura hierárquica, o cara tem que ascender, e para isso ele vai derrubar os outros. E aí o telespectador, ele se sente poderoso quando ele vota, entende? Porque eu quero fazer justiça, então eu quero que essa pessoa fique e a outra saia, porque a outra é má, essa aqui é boa, então eu faço. E aí se sente agindo socialmente, quando na verdade tem nada, não tem poder nenhum, né? Eu acho isso muito maluco. E esse formato mais recente, eu acho que dos últimos 2 anos, ainda traz mais competição, porque coloca pessoas mais desconhecidas com pessoas um pouco mais conhecidas, e até já atores, né, cantores. Então, e ali o pós-programa é talvez enxergar quem cresceu através do programa, né? Porque o cara que era totalmente desconhecido, ou que chegou lá com uma dívida para pagar e foi para lá querendo ascender socialmente, saiu com tantos milhões de seguidores, e agora ele é outra pessoa, e ele está pau a pau com um ator, um cantor que entrou ali já muito consagrado, assim, né? Então, acho que essa lógica reforça ainda mais essa competição, né? É verdade, é isso aí. Viu? Por isso que eu não posso, porque assim, eu vejo discurso em tudo, né? Então eu fico olhando, assim, eu vejo MasterChef de cara, olha o discurso que tem aí nessa fala, olha só, né? E se repete, é um evento aqui, outro lá, um acontecimento aqui, outro lá, e que vai naturalizando aquela lógica, né? Bom, mas enfim, Rafael. Muito bem, então. Obrigado, Márcia, pela gentileza de ter aceitado o nosso convite, pela colaboração, né? E a gente continua, então, conversando, à disposição para futuras... Professor Rafael. Pois não, Maíra. A gente ainda tem alguns minutinhos, eu gostaria de aproveitar. Vai lá, Maíra, a última, então. Porque por onde a gente começou a discussão, que foi a questão dos corpos gigantescos, né? Eu até tenho conversado um pouco com o Rafael sobre isso, porque
não é uma questão de apego, mas em relação à escolha que eu fiz, me dá tem uma necessidade de conhecer um pouco mais o que aconteceu. Eu estou estudando a implantação de um projeto do Parque Tecnológico de Vitória, que tem 30 anos que está em pauta. Então, eu queria conhecer como que isso se deu no jornal impresso, né? E, é claro, só pode ser impresso porque, nesse tempo todo de cobertura, a gente nem tinha um jornalismo mais digital, como é agora, e hoje esse jornal nem existe fisicamente, né? Ele só é digital. Tem 2 anos, acho que vai fazer 2 anos já. Então, assim, eu imaginei que fazer a análise de conteúdo para entender a frequência desse tema, como que isso foi abordado, porque é uma disputa territorial, de fato, assim. É o poder público querendo que a iniciativa privada compreenda que faz sentido que o território escolhido para o parque tecnológico seja de uso exclusivo para empresas. Então, ele quer que o dono do território, o dono do terreno ali, aceite que a melhor alternativa é que o dono ceda, porque há 30 anos atrás foi definido num PDU que aquilo ali deveria ser voltado para a tecnologia, para a inovação, só que isso virou uma disputa ao longo de 30 anos. Né? Então, eu queria entender, no outro PDU também aconteceu a mesma coisa, a votação foi favorável ao proprietário do terreno, né? Então, assim, em que momentos que isso foi recorrente ao longo desses 30 anos? Então, pela análise de conteúdo, eu queria ter uma ideia geral, uma ideia melhor de tudo isso, né? E aí, somente pegar para fazer análise de discurso nesse momento mais recente, que eu, inclusive, acompanhei, porque eu estava na assessoria da prefeitura, né? E me incomodou muito como que todo o discurso, ele ainda falava assim, internamente, né? Vamos alinhar o discurso para todo mundo, para todas as instituições, SEBRAE, Federação dos Indústrias, todo mundo entender o que a gente precisa falar a mesma coisa, para a imprensa, precisa falar, isso era combinado, né? Então, assim, então isso me chamou muita atenção, como que tudo isso foi construído, né? E como que isso foi colocado depois como que foi, né? Assim, então, tenho percebido, eu sou da turma anterior a essa, eu já passei pela qualificação e tudo mais, eu só tive um pouco de dificuldade de acessar agora todo o corpus, por causa da pandemia, o jornal fechou e tudo mais, então, enfim, eu estou nessa busca ainda. Mas o método ainda me deixa nessa dúvida, sabe, se eu estou sendo aventureira demais de querer colocar 2 métodos, justamente porque é pelo histórico, né, desse projeto, assim, dessa situação toda que aconteceu. E tu tem quanto tempo para terminar? Ai. Então, eu tô bem atrasada, eu tenho que até julho, eu tenho que me posicionar perante o... Julho agora? Coordenação do curso agora, Tá, então tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer um super recorte e vai pegar uma coisa só, porque senão tu não vai terminar. Porque olha só, o que tu tá falando? Tu tá falando de um tema que está se desenvolvendo há 30 anos. Então, ele certamente tem uma série de acontecimentos ao longo desse tempo que foram percebidos pelo jornalismo como notícia, né? Acontecimentos jornalísticos, e aí tu tem uma narrativa sobre isso. Bom, mas o que tu quer ver nessa narrativa? Pelo que tu está me dizendo, tu está interessado em ver o que é um espaço público, o uso que eu vou fazer desse espaço público e tal. Então, eu contaria a história, né? Contaria a história toda desse tema, desse fenômeno, desse objeto, sei lá como chamar, e analisaria só agora, recentemente, alguma coisa
sobre esse discurso sobre o que é um espaço público, privado, o uso que se faz disso e tal. Eu não analisaria tudo, de forma alguma, porque tu não tem tempo para isso. Colocaria toda essa coisa na narrativa do acontecimento, do fenômeno, e escolheria uma coisa bem pequena agora, recente, que tu consegue acessar agora, de casa, para fazer. Eu fiquei bem curiosa, assim, com esse tema, né, porque no outro jornal eu tive um acesso um pouco maior, um outro Tribuna, não é o Gazeta, e, assim, em alguns momentos, ao longo desses 30 anos, isso ficou assim, teve 5, 6, 7 anos silenciado, não foi dito, né, sempre na editoria Cidades, não está em economia, não está em desenvolvimento regional, não tem uma análise, assim, muito aprofundada sobre qual a relevância que o tema tem, né, de mudança de matriz econômica, de projeção do Estado perante o Brasil. Não tem esse discurso, tem muito só a disputa entre esses atores. Por que o poder público acha que tem que ser exclusivo? Por que o dono do terreno acha que tem que ser misto, né, uso misto? Então, isso é bem interessante. Então, até para recontar essa história, o que eu tenho de fonte é o jornal. É o que foi contado nesse jornal, porque isso mudou muito ao longo do tempo, muita coisa foi perdida. Eu busquei um histórico na prefeitura, não tem. Muda de gestão, sei lá o que eles aprontam com o material, isso se perdeu no tempo. Uhum. E aí o discurso jornalístico, ele é um pouco registro, né? Isso quem faz estudos sobre construção de barragens, por exemplo, passa pelo mesmo problema que tu tem, porque são eventos que se estendem ao longo de muitos anos. Uhum. Então, tu só vai conseguir fazer uma análise se tu escolher alguns acontecimentos. Por isso que quando tem que é a ideia aquela do meta-acontecimento, que eu acho interessante, que é assim, se eu quero que vire notícia, eu faço um evento, eu crio uma coisa lá para isso virar notícia, né? Uhum. Mas aí eu te diria que o que está faltando para ti é definir qual é a questão de pesquisa. Por isso que tu está assim, com tantas possibilidades e tão aberto, né? E a gente tem que ser realista, a gente tem que fazer uma pergunta que possa ser respondida num tempo X. Tu tem 2 meses para fazer. Então, né, Rafael? Boa sorte, né? Recorte. Não, mas o recorte já tá feito, assim. Eu queria, né, conhecer um pouco mais essa história toda, mas eu vou ter que deixar para uma outra oportunidade, não vai ter muito jeito. Isso. Tá bom, muito obrigada, viu? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, Márcia. Eu que agradeço, Rafael, muito legal. Muito legal conhecer vocês, boas pesquisas. Se eu puder ajudar alguma coisa, é só me mandar um e-mail, fiquem à vontade, tá? Muito legal. Valeu, até a próxima. Tchau, até, tchau, bom fim de semana, boa noite para todos. Obrigada.